Passo número 7, documentação dos resultados. O que nós temos nesse último passo que é do PFMEA, do processo? Nós temos que todos os itens anteriores, do passo 1 ao passo 6, eles geraram os seus formulários, eles geraram as tabelas de análise. E essa documentação justamente, ela compila, ela agrupa, ela aglutina todos esses resultados para que sirva de lição aprendida para os próximos passos. Lembre que lição aprendida ela é uma base para a ocorrência. Lição aprendida ela é uma base para a equipe tenha um julgamento posterior, servindo inclusive para uma melhoria da sua detecção. Então nós precisamos entender documentação dos resultados. E o que é o objetivo, o que é o propósito dessa nossa última etapa, que nós precisamos comunicar os resultados e as conclusões que foram realizadas pela essa equipe, definir o conteúdo da documentação, quais são as ações tomadas, o que foi realmente ao longo dessas etapas, as tarefas, as responsabilidades, os prazos colocados, incluindo a confirmação dessas eficácias. Além disso, nós podemos pensar a comunicação dessas ações para reduzir os riscos. Se na etapa anterior, que era a otimização, nós pensamos numa parte de ocorrência, numa parte de detecção, as ações, tanto de prevenção quanto de detecção, para melhorar os nossos resultados, isso serve para reduzir os riscos. E aí nós precisamos documentar essas nossas ações, principalmente a comunicação interna, se for o caso, para uma gerência, melhoria da severidade, tudo isso colocado. E o cliente e os fornecedores, se for o caso de uma parceria de melhoria de severidade. E registro de análise de risco e redução dos riscos para níveis aceitáveis ou para níveis que estão dentro de um contrato com o cliente. Isso é o propósito, isso é o objetivo desse nosso último passo. E quais são os documentos que o PFMEA nos coloca aqui para gerar a documentação? Uma declaração da situação final em comparação com as metas originais estabelecidas no plano de projeto, nos 5 T's. Então nós vamos analisar esses pontos. Um segundo documento é um resumo do escopo da análise e identificação do que é novo, ou seja, o que foi detectado, quais foram os elementos de novos testes que foram propostos, ações de prevenção, ação de detecção ao longo do nosso processo produtivo. Um outro documento, um resumo de como as funções foram desenvolvidas, ou seja, como ficou essas responsabilidades, essas atribuições de responsabilidades de cronograma. Outro ponto de documentação, um resumo dos maiores riscos de falha, como determinado pela equipe, e incluir uma cópia da tabela da severidade, ocorrência e detecção e do método que a equipe utilizou para a prioridade de ação, ou seja, essas tabelas que o FMEA coloca, nós podemos colocar no item de documentação desse nosso relatório final. Além disso, um resumo das ações tomadas ou planejadas para tratar as falhas com risco alto. Lembrando aqui, risco alto, aquelas ações de severidade número 9 e 10, conversa, diálogo com a gerência ou severidade com outros clientes para avaliar a redução dessa severidade. E um outro documento, um plano e compromisso com o prazo dessas ações em andamento para a melhoria do FMEA. São pelo menos 6 relatórios aqui que o manual do FMEA nos coloca para que sejam documentadas, que sirvam de lições aprendidas. Aí fechados esses relatórios, para nós fazermos um comparativo do plano de projeto, sempre lembrando que nós temos os 5 T's, ou seja, intenção, prazo, equipe, tarefa e ferramentas. E nós temos essa intenção, por exemplo, o primeiro bloco aqui, o inicial e esse final. E por que nós estamos fazendo esse PFMEA? E o propósito desse PFMEA foi atingido na parte final? No segundo bloco, quando deve estar pronto? E aí nós precisamos pensar, desse FMEA hoje, ele ficou dentro do cronograma proposto? Um terceiro elemento,
quem precisa estar na equipe? E aí, perguntando, essas pessoas que estavam na equipe, que desenvolveram esse PFMEA, foram satisfatórias? Nós precisávamos ter outras pessoas na equipe? Fica como uma lição aprendida. Muitas questões de participantes, de um FMEA para o outro, são pessoas que nós mudamos pessoas, nós mudamos entendimento para nós termos pontos de vista diferentes. E aí fica que equipes de FMEAs, elas não precisam ser as mesmas pessoas sempre. Pode ter uma grande variação dessas pessoas. Isso é importante para nós termos novos pontos de visualizações, novos pontos de análise no nosso contexto. Além disso, qual trabalho precisa ser feito, ou seja, o escopo do FMEA. Aqui nós colocamos um tipo de escopo, nós podemos, num outro FMEA, melhorar ou readequar as causas, o diagrama de 4M, de causa e efeito. Por exemplo, nós pegamos um ponto que era uma máquina, nós podemos pegar um ponto que é o operador, nós podemos pegar um ponto que é o meio ambiente e assim sucessivamente, a fazer uma readequação do escopo de análise desse nosso PFMEA. E o último ponto, as nossas ferramentas. Como é que nós realizamos essa análise? E hoje, num ponto final, como nós conduzimos esse método de análise? Como é que foram nossos julgamentos, nossos critérios, o nosso entendimento como um todo? E isso nós fechamos aqui toda essa nossa estrutura do plano de projeto, dos 5 T's, o antes, ou as metas originais, com a declaração da situação final. Finalizando aqui esse nosso item do PFMEA, do FMEA de processo.